Napoleão Bonaparte, em 1804, depois que ele promulga o Código Napoleônico, ele se auto-intitula Imperador dos Franceses. Olha que coisa importante. Napoleão Bonaparte sabia que todos os imperadores franceses do passado eram coroados pelo Papa ou pelo bispo de Reims, lá na França. Então, ele vai convidar toda a alta cúpula do clero católico para a sua coroação. Só que aí ele toma uma atitude também muito emblemática e que uma atitude que demonstra exatamente que o poder dele estava acima da igreja. No momento em que ele se ajoelha para receber a coroa, para que o membro lá do alto clero colocasse a coroa sobre a sua cabeça, como era feito nos reis antigos, chega com a coroa para colocar na cabeça dele, ele se levanta, pega a coroa da mão desse membro da igreja e coloca sobre sua própria cabeça, deixando bem claro que ele era mais poderoso que a igreja, que o Império Napoleônico tinha a igreja como submissa, e não o contrário. Foi um recado dado naquele momento aos membros da Igreja Católica. Lembrando que, durante esse período do século XVIII, existia, dentro da Igreja Católica, muita indicação de cargo político. Então, por exemplo, a nobreza tinha o costume de que o primeiro filho herdava as terras do pai. Isso vinha desde a época do feudalismo. O segundo filho era prometido para a igreja. Não queria saber se o cara queria ou não, se ele tinha vocação ou não. O cara punha o pé na igreja. A igreja era um poder, era importante a família ter alguém do seu sobrenome dentro do clero, do alto clero católico. Então, a igreja não era uma igreja voltada para a fé, para a espiritualidade, mas sim era uma grande instituição, como ainda é, uma grande instituição também de caráter político. Então, Napoleão estava demonstrando claramente que a igreja era submissa a ele, totalmente a ele. No período do Império, que vai de 1804 a 1814, Napoleão Bonaparte vai estabelecer uma série de mudanças na França. Ele vai, agora, tentar tirar todos os resquícios do antigo regime absolutista da França, para que ele leve os ideais revolucionários liberais da Revolução Francesa para o restante do mundo. Então, o que ele faz? Ele vai expandir o seu império. Ele vai sair das fronteiras da França e vai começar a dominar territórios. Tá? Então, ele vai invadir vários territórios em ações rápidas, o exército francês altamente preparado, um exército patriótico, vai se sair muito bem nas batalhas. E ele aí vai dominar a região dos Países Baixos, Bélgica e Holanda, vai dominar a Espanha, vai colocar seu domínio sob o antigo Império Romano Germânico, que era representado até pela Prússia também, né, que ali eram vários estados, reinos, né, a região da Alemanha, não unificada ainda. Então, ali eram vários estados, ele vai impor a Confederação do Reno, certo? Ele extingue a antiga Confederação Germânica e cria a Confederação do Reno. Os estados italianos também tinham vários estados, reinos independentes dentro da Itália, ele também vai subjugá-los. Não vai unificá-los, mas vai impor seu poder sobre os reinos italianos. O grande entrave era além do Canal da Mancha, ou seja, a Inglaterra. A ilha inglesa tinha essa proteção natural desde a época dos romanos, dos antigos britânicos, a antiga Britânia. Então, Napoleão ele tinha o grande desafio de atravessar o Canal da Mancha e invadir a Inglaterra. Ele vai partir com navios, uma grande frota naval, dali dos portos espanhóis. Só que ele vai enfrentar
o almirante Nelson, um herói inglês da marinha inglesa, e a marinha britânica era imbatível. Séculos antes tinha vencido a invencível armada espanhola. Então, Napoleão sofre uma derrota incrível ali na região dos mares espanhóis, certo? Na Batalha de Trafalgar, de 1805. Essa derrota fez com que ele repensasse a estratégia de dominar a Inglaterra. Se não podemos vencê-los militarmente, venceremos economicamente. A Inglaterra estava passando por um grande período de expansão, desde do século XVIII, né? Eles fizeram a primeira revolução industrial a partir de 1760. Eles estavam com produtos sendo vendidos pela poderosa marinha mercante inglesa para o mundo inteiro, e principalmente para o seu maior mercado, que eram os países europeus. Então, Napoleão Bonaparte, em 1805, decreta o bloqueio continental. O que foi o bloqueio continental? O bloqueio continental era realmente um bloqueio econômico. Você vê que essa questão de bloquear economicamente um país não é nova, não é os Estados Unidos só que faz isso. Napoleão Bonaparte fez o bloqueio continental. Ele cercava, literalmente, a ilha inglesa para não receber produtos de fora e também não poder comercializar os seus produtos da Revolução Industrial com outros países ou colônias deles próprios. A Marinha Francesa faz esse cerco. E os estados dominados por Napoleão, Holanda, Bélgica, a Itália, os territórios italianos, os territórios alemães, e a Espanha, que ele domina e coloca o irmão dele como rei espanhol, que é o José Bonaparte, eles aderem ao bloqueio continental e não compram mais e nem vendem mais produtos para os ingleses. O grande problema que a gente vai ter aí é Portugal. Portugal, com o príncipe regente Dom João, filho de Dona Maria I, que estava impedida de ser rainha por problemas de saúde, Dom João ele vai ser uma pedra no sapato de Napoleão Bonaparte. O Napoleão Bonaparte, o grande estrategista, o grande conquistador, o grande imperador, vai ser enganado por Dom João, um simples príncipe regente de um pequeno estado europeu, com a ajuda dos ingleses, é lógico. Durante um tempo, Dom João tentou enganar os espiões napoleônicos e também os embaixadores de Napoleão, emitindo documentos proibindo qualquer tipo de comércio com a Inglaterra. Mas, nos bastidores, ele abria totalmente o seu comércio, que já vinha desde 1785 com os ingleses, que era o Tratado de Panos e Vinhos, ou Tratado de Mituim, certo? Que fazia com que Portugal vendesse seus vinhos para a Inglaterra, e a Inglaterra tinha uma poderosa empresa têxtil, vendesse seus tecidos para os portugueses. E esse comércio continuou vibrante, até que Napoleão descobriu, através de seus espiões, e marchou, mandou seus generais marcharem contra Portugal. E o príncipe regente, com toda a corte portuguesa, fugiu para o Brasil em 200 embarcações, 15 mil pessoas, somando militares de alta patente, membros do clero, toda a nobreza, fugiram para a colônia brasileira, a colônia portuguesa no Brasil, que acabou abrigando a família real. E acabou também ajudando a Inglaterra, porque quando o príncipe regente Dom João desceu na Bahia em 1808, desembarcou na Bahia com a mulher dele, a Carlota Joaquina, ele assinou o Tratado de Abertura dos Portos às Nações Amigas. Quem eram nações amigas? Era principalmente as nações protegidas pela Inglaterra e a própria Inglaterra. Então, o Brasil passava a ser um grande mercado consumidor de produtos ingleses. A Marinha Britânica garantiria que esses produtos
chegariam no Brasil, certo? Então, o Brasil, através do seu príncipe regente, o Brasil português ainda, colônia de Portugal, garantiu ainda um desafogar do bloqueio continental napoleônico sobre a Inglaterra, absorvendo boa parte da produção inglesa, certo? Outro problema que Napoleão teve foi com a Rússia. O czar russo, russo, Alexandre I, ele aderiu ao bloqueio continental primeiramente. Só que a Rússia era um país essencialmente agrícola, não era industrial, e estava tendo problemas seríssimos com as suas produções agrícolas, várias safras haviam se perdido e eles precisavam escoar o que eles tinham ainda de safra, para poder ter capital para outros investimentos e para comprar também produtos de outros países, certo? E com isso, o Alexandre I da Rússia rompeu com Napoleão Bonaparte. E Napoleão Bonaparte era categórico. Quem não aderisse ou quem viesse a romper com o bloqueio continental seria invadido. E assim o foi. Napoleão ele vai marchar sobre a Rússia com uma campanha militar com 600 mil soldados, 100 mil cavalos, certo? 30 mil, aproximadamente 30 mil canhões, ou seja, uma pesada artilharia para a época, né? O Leon Tolstói, que é um dos escritores russos, ele escreveu um clássico da literatura que é o Guerra e Paz, e fala exatamente das invasões napoleônicas na Rússia. Só que Napoleão, ele previa conquistar a Rússia rapidamente. Só que a Rússia, os russos, que é um povo que já estava acostumado com luta através dos séculos, eles acabaram usando de uma tática militar, que é a tática da terra arrasada. A tática da terra arrasada, ela é uma tática muito inteligente para aquele período. Por quê? Existia um grande problema de logística dos exércitos naquele período. Hoje, um exército está atacando uma região lá no sudoeste asiático, aviões transportam víveres, rações militares para os soldados, armas, munições, os mantimentos, uniformes para os soldados e desembarcam lá, jogam até de paraquedas. Mas e na época de Napoleão, quando a sua frente de batalha estava a milhares de quilômetros do seu território original, que era o caso da Rússia? Como que você fazia para alimentar 600 mil soldados? Eles alimentavam com os recursos que eles encontravam na região invadida. Ou seja, eles estavam acostumados a invadir território, tinha safras agrícolas ali, tomavam. Tinha silos que armazenavam grãos, tomavam para alimentar o exército. E assim, matavam o gado para suprimento de carne para o exército. Os russos fizeram isso antes de Napoleão chegar nos territórios. Foram queimando as safras. O que eles não conseguiam levar era queimado. Napoleão chegou até as portas de São Petersburgo e eles incendiaram a cidade. Incendiaram a cidade, certo? Não deixando como o exército napoleônico ter como se alimentar. E assim, alimentar aquelas tropas, os cavalos, não tinha como. Então, os relatos dos historiadores com relação a documentos escritos que chegaram até os nossos dias, às vezes até por militares de campanha, que estavam na campanha militar, fala que a situação foi desoladora. Eles entraram com um exército altivo e forte, fortalecido para a luta, e no decorrer de mais de 3 meses, eles estavam em cacarecos, estavam esfarrapados como mendigos. Tiveram que, para um soldado ter que matar um cavalo, que é um companheiro de luta, deve ser uma dor tremenda. Deve doer na alma de um soldado fazer isso. Os soldados napoleônicos tiveram que matar os seus cavalos para poder ter suprimento de carne. Porque
senão eles morreriam de fome. E existia também a questão dos partisãs, que eram pessoas da população russa que foram armadas, e que já eram armadas, para evitar o invasor. Durante séculos, esses partisãs foram usados na Rússia para impedir a invasão de outros povos. E esses partisãs começam a fazer ataques furtivos contra o exército napoleônico. Napoleão era um grande estrategista, era um grande conquistador, era um chefe militar invejável, mas a campanha da Rússia arranhou a sua imagem, porque ele teve que bater em retirada. Na Batalha de Leipzig, que é chamada de a Batalha das Nações, em 1813, a Rússia, com a ajuda da Inglaterra, da Áustria e da Prússia, conseguiu derrotar Napoleão. E Napoleão teve que fugir da Rússia e rumar de volta para a França. Para vocês terem uma ideia, de 600 mil soldados chegaram na França, aproximadamente 100 mil homens maltrapilhos, famintos, extremamente feridos, destruídos, e Napoleão teve que assinar o Tratado de Fontainebleau. O Tratado de Fontainebleau era um tratado que fazia com que Napoleão abdicasse do seu trono, certo? Ele se rendia às potências da sétima coligação, formada por esses 4 países que eu já citei, e ele seria exilado na ilha de Elba, uma ilha que fica a alguns quilômetros, algumas dezenas de quilômetros do litoral, a ilha de Elba. Então, ele vai ser exilado nessa ilha e vai receber o status de governador da ilha, porque ele era um nobre agora, né, um imperador. Então, como uma espécie de, vamos dizer assim, benefício, ele seria como se fosse o imperador da ilha. Ele poderia levar os homens fiéis a ele, né, esses 100 mil homens que seriam prisioneiros de guerra, receberam indulto e foram para a ilha com ele para que ele governasse a ilha com esses 100 mil homens, né? E assim foi. E ainda recebeu uma pensão de 2 milhões de francos anuais. Ele receberia essa pensão para poder sobreviver lá. Napoleão, na ilha de Elba, ele vai reorganizar o seu exército lá. Ele vai conseguir embarcações dos pescadores, vai conseguir grandes contatos no continente ainda, e vai conseguir atravessar o mar da ilha até o continente com os 100 mil homens dele. Para vocês terem uma ideia, os jornais da época, isso é documento histórico da época, quando ficaram sabendo da fuga de Napoleão da ilha de Elba e seu desembarque no continente, as manchetes dos jornais franceses diziam assim: o cordeiro foge da ilha de Elba. Um mês depois, as manchetes diziam: o tigre francês adentra Paris. Napoleão Bonaparte, em um mês, conseguiu usar uma estratégia de dividir para conquistar, que era uma estratégia recorrente dos seus exércitos. Ele entrou na Europa pelo território da Bélgica. Ele desmobilizou as tropas belgas que estavam ali e invadiu a França por ali. E daí ele pegou os ingleses de forma inesperada, e também os comandante russo, né, e prussiano. Um dos comandantes prussianos, para salvar o seu exército, numa das batalhas de retomada de Napoleão da França, perdeu 22 mil homens e teve que recuar de uma forma assim gritante, porque senão ia perder todos os seus homens. E nessa batalha, Napoleão perdeu 11 mil homens, mas infligiu uma derrota aos seus oponentes fragorosa, e daí retomou o poder. Isso é chamado de o governo dos 100 dias de Napoleão.
Ele vai governar durante 100 dias, do dia 20 de março de 1815 a 8 de julho de 1815. Para vocês terem uma ideia de como foi inesperado, como foi uma coisa fantástica, estava tendo o Congresso de Viena. As potências vitoriosas que haviam vencido Napoleão na Batalha de Leipzig, e tinha feito ele assinar o Tratado de Fontainebleau, estavam reunidos em Viena, fazendo o Congresso de Viena para redefinir o mapa europeu. Só que Napoleão estava retomando a França. Olha que incrível, certo? O Congresso de Viena teve que ser interrompido, porque o problema napoleônico não estava resolvido. E daí, as coligações se refortaleceram, né, fizeram recursos estratégicos, se reorganizaram e, sob o comando do Duque de Wellington, um duque inglês, eles se encontraram nas planícies de Waterloo. E ali foi travada uma batalha sangrenta em que o exército napoleônico acabou derrotado definitivamente pelos exércitos da Áustria, da Prússia, da Rússia e da Grã-Bretanha, comandados todos pelo Duque de Wellington, certo? Então, Napoleão, derrotado dessa vez definitivamente, teve que assinar o Tratado de Chaumont, né? E esse Tratado de Chaumont fazia com que ele abdicasse novamente do trono francês. Na teoria, o filho dele, o Napoleão II, teria direito, que era o filho dele, com a irmã da princesa Leopoldina. Napoleão Bonaparte era cunhado da princesa Leopoldina, mulher do Dom Pedro I. Então, esse Napoleão II era sobrinho da Leopoldina. Ele, teoricamente, quando ele conquistasse a maioridade, porque ele era muito novinho, ele teria direito ao trono francês. Mas isso nunca ocorreu, ele nunca teve direito, nunca foi dado esse direito, e com 21 anos de idade, Napoleão II morreu de tuberculose. Certo? A partir da assinatura do Tratado de Chaumont, em que o Napoleão Bonaparte realmente agora estava humilhado, ele foi colocado como prisioneiro, não era mais exilado, era prisioneiro na ilha de Santa Helena, no Oceano Atlântico, bem longe da França, muito longe do continente europeu, certo? Onde lá ele cumpriria a sua prisão, e sem os seus soldados mais fiéis. E Napoleão Bonaparte veio a morrer em 1821, né? E até hoje a morte de Napoleão Bonaparte é um mistério, porque ele vai morrer com 50 e poucos anos de idade. Vários estudos feitos em mechas de cabelo encontraram doses pesadas de um veneno chamado arsênico. O problema é que é veneno hoje. Na época é usado até para tratamento de dor, o arsênico. É aquela velha história, né? O veneno e o remédio, dependendo da dose, o remédio também é um veneno. Entendeu? Então foram encontrados muitos resquícios de arsênico nos fios de cabelo dele, assim como nas roupas que ele vestia, né? Mas só que recentes estudos feitos em 2005 em roupas usadas por Napoleão na ilha de Santa Helena, mostram que pouco antes da sua morte, meses antes da sua morte, ele sofreu um emagrecimento muito grande. Ele perdeu de 10 a 12 quilos em poucos meses. E alguns resquícios de sangue nas suas vestimentas, principalmente nas vestimentas inferiores, mostram que ele sofria de sangramentos vindos do intestino. Alguns estudiosos aí acreditam que ele passou a sofrer de câncer no intestino. É por isso ele tomava doses de arsênico para que reduzisse as dores, né? É tudo uma teoria, não se tem como comprovar, não se tem... existem indícios históricos, indícios através desses elementos que foram encontrados, tá? Mas afirmação categórica ninguém ainda se atreveu a dar. O corpo de Napoleão foi sepultado num mausoléu monumental,
ou seja, um monumento que foi construído para ele em Paris, no Palácio dos Inválidos, que é um palácio construído em forma de museu, que hoje é um grande museu, o Museu dos Inválidos, onde tem armaduras, vestimentas, armamento, roupas e muitas coisas da época da Revolução Francesa e da Era Napoleônica, ok? Estão todos lá. Inclusive o ataúde, que está acima do solo de Napoleão Bonaparte, que é um ataúde monumental. Procurem na internet para vocês verem as fotos. É impressionante. E Napoleão, ele era um homem de 1,60 m de altura.